Hi guys, tudo tranquilo por aí? Eu sei que vocês estão morrendo de saudades da escola, eu também estou torcendo por esse retorno, mas eu sei que ele vai acontecer no seu devido momento. Por enquanto, resta nos contentarmos com as videoaulas. Então chega mais que hoje a gente tem um texto bem legal para dar uma olhada. Para facilitar, já vou adiantando duas informações. O tema, Weekend Experiences, ou seja, experiências de finais de semana, e o conteúdo, Vocabulary and Verbs in the Simple Past. Um está diretamente ligado ao outro, não é isso? Porque se eu vou relatar alguma experiência, ela já passou. A maioria dos verbos esperados está em que tempo? Passado. Isso mesmo. Quem acertou ganhou um ponto e depois passa lá no JF para pegar, certo? E agora a gente deixa de gracinha e vai pro texto. O primeiro é o da Carol. A Carol, ela nos relata como foi o final de semana dela. It was my birthday. Dica para facilitar a compreensão: foca nas palavras que você já conhece, no vocabulário conhecido. No caso aí seria birthday. It was my birthday. Foi o meu aniversário, exatamente. My boyfriend Daniel came to my house to take me out for dinner. O meu boyfriend. Alguém sabe o que é isso? Boyfriend, meu namorado. Daniel came to my house. Ele veio até a minha casa. To take me out. Out. Fora. Para o quê? For dinner. Para um jantar. Ou seja, Daniel, o namorado dela, foi até a casa dela para levá-la a um jantar. Ou seja, jantar fora, na verdade, né? I opened the door and he had a big bunch of flowers and a very nice car. Palavras familiares. Open, na verdade, a gente tem aí uma terminação ed, mas o significado vai guardar o mesmo da raiz dele, que é open. O que significa o open? Abrir. Door, porta. E big, todo mundo sabe o que é big, né? Grande. Flowers, flores. Bunch, a gente não sabe, porém, se for dar uma pesquisada no Google, significa grupo. Bunch of flowers, grupo de flores, o que é isso? Um buquê de flores. Passando ao vocabulário que a gente já domina. Abrir, porta, grande, buquê de flores e um carro muito bom. Ok, se a gente fizer uma conexão, se a gente tentar fazer a conexão, vai ficar como? I, que significa eu. Esse opened é abrir a porta e ele tinha um grande buquê de flores e um carro muito bom. Nós vamos ver mais adiante alguns detalhes sobre esses verbos no passado, que no caso são o opened e o had, nessa frase, certo? Não se preocupem, nós vamos ver com um pouquinho mais de calma isso, inclusive em aulas posteriores. Mas seguindo, he rented the car just to take me out. I was really surprised. He é o pronome que significa ele. Rented, ele alugou. Para quem não sabe, rent, só até o T, significa alugar. Mas a terminação é de, que indica passado, tempo passado, então fica alugou. Ele alugou o quê? Um carro. Just to take me out. Esse just, se você nunca viu, existe uma frase que ficou bem famosa há um tempo, as pessoas usavam estampado nas roupas, que era just do it. Apenas do, faça, fazer. Do it, apenas faça isso. Voltando para o nosso texto, ele alugou o carro just, apenas, to take me out. Essa expressão, take me out, ou take somebody out, tem o sentido de levar para sair, certo? Então ele alugou o carro apenas para levá-la a sair. Olha só que bonitinho, gente. Hoje em dia não se vê mais. Esse texto deve ser muito antigo. Hoje em dia a gente não encontra mais essa galera. Mas vamos seguindo. I was really surprised. Eu fiquei realmente surprised. A última palavra a gente chama de cognata, porque ela tem um começo muito parecido, a raiz dela é muito parecida com uma palavra da nossa língua, do português, certo? Surprise, surpresa. Ela ficou realmente surpresa. Quem não ficaria, né, gente?
E agora passamos ao nosso quadro, que vai resumir um pouco as formas verbais no passado que a gente viu nesse texto, tá? Was. Esse verbo é o to be no passado. I was. E é interessante a gente dar um pulo agora para outra tabelinha, em que você pode ver duas formas verbais para o verbo to be conjugado no passado. Então, para as pessoas I, eu, he, ele, she, ela, it, coisas, animais ou objetos, nós vamos sempre utilizar was. I was happy, eu fui feliz. He, she ou it was, certo? E se eu tenho aí as pessoas do plural, we, you, lembrando que you tanto pode ser você quanto vocês, we, you and they, que é eles, nós vamos utilizar sempre o were. Were. We were fine. Nós estivemos bem, ou nós estávamos bem. E agora, voltando ao vocabulário, nós vamos perceber o seguinte fenômeno. Alguns verbos formam o tempo passado com a adição da terminação ed. Porém, outros têm uma forma própria. Eles ganham uma outra forma, é uma outra palavra. Os primeiros que seguem a regra da adição do ed são chamados de regulares. Eles seguem uma regra. E os outros, irregulares. Os que ganham uma nova forma são os irregulares. Ok. E o segundo verbo que aparece na lista é o came, forma passada do come, que significa veio. Aliás, o come significa vir e o came significa veio. Pela informação que eu acabo de dar, isso é um verbo regular ou irregular? Irregular, porque ganhou uma nova forma. Ele não precisou apenas de um ed no final para se tornar passado. Take me out é uma expressão super utilizada em inglês e significa me levar para sair. Opened. To open é o verbo que significa abrir e essa forma com o ed significa abrir. No caso, no contexto lá, como tinha o pronome I, eu antes, então a gente vai conjugar aqui como abrir. Had é o passado do have. Have significa ter. Como had tá no passado, é um passado, a gente vai dizer tinha. Lembram que ele had a big bunch of flowers. Ele tinha um grande buquê de flores. Rented, por fim, nós temos aí mais um verbo regular, porque simplesmente eu adicionei ao rent, que significa alugar, uma terminação ed, indicativa de passado. Rented, alugou. Ele alugou a car. Estão lembrados? Então, hoje é só, mas não fique nisso apenas. Vamos fazer as atividades, porque é assim que a gente absorve melhor. Cuidem-se e um abraço.